Então, eu sou Rodrigo Lass, sou gerente de estratégia e marketing aqui na Cooperativa Agrária. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, estou aqui desde 2014 na cooperativa. Inicialmente foi como financeiro, depois marketing e agora estratégia e sustentabilidade. Eu brinco um pouco com o título da palestra, porque Por que sustentável desde 1951? Hoje completamos, esse ano completamos 75 anos. E o projeto de Entre Rios, o projeto dessa cooperativa já nasceu lá na Europa. Para quem já conheceu o museu sabe um pouco dessa história. E ela já veio como um projeto de sustentabilidade, porque eles tinham que, de alguma forma, construir uma nova sociedade, construir uma nova região e que fosse perene, que fosse sustentável. O foco da cooperativa é na sustentabilidade da sua comunidade, principalmente do seu cooperado. E quando a gente fala comunidade, é a comunidade onde a agrária está inserida, isso inclui outras regiões, Ponta Grossa, por exemplo, onde nós temos também a maltaria, mas também a perenidade da sua empresa, da sua lucratividade também, economicamente falando, mas principalmente do solo, da agricultura, do ambiente onde a gente está inserido, porque sem o cuidado com essa biodiversidade, com o solo, que é a base de toda a cooperativa. A base da produção dos cooperados está no campo, está no solo. Então, mostrar alguns números aqui para vocês e um pouco de dados e de projetos que a gente tem feito em torno da sustentabilidade. Então, a Agrária, para quem ainda não conhece, fundada em 51, e estamos aqui em operação, verticalizando aquilo que o cooperado produz. Isso também é sustentabilidade, ou seja, agregar valor para o que o cooperado produz. Consequentemente, o malte que vocês recebem é um deles. A gente passa desde a parte de originação, pesquisa, que eu também vou colocar aqui um pouco, e tudo isso sempre voltado a um futuro sustentável para o cooperado. Aqui alguns números, para quem não conhece, a Agrária não é só malte, A Agrária também tem outras unidades, mas esses são números fechados do ano passado. Todos esses dados estão no relatório anual que a gente tem no nosso site, vocês podem pegar lá essas informações. Mas nós somos hoje 780 cooperados, a gente olha muito para famílias, então um pouco mais de 230 famílias são os cooperados da Agrária. Alguns perguntam, mas é só quem é descendente pode ser cooperado? Não. Outras pessoas podem ser cooperadas, porém passa por um processo de avaliação. Mais de 2.000 colaboradores, principais culturas aí, soja, milho e feijão no verão, cevada, trigo, aveia e triticale, fora culturas de outono. Então nós também produzimos culturas outonais para proteção do solo, rotatividade de cultura. Impostos totais ali 886 milhões, só no ano passado. Isso também é uma pergunta que muita gente faz. A gente tem hoje um pouco mais de 115 mil hectares de culturas de verão, e 44 mil, quase 45 mil de hectares de cultura de inverno. Não é só isso que abastece as nossas indústrias. Nós ainda temos operações de originação de grãos, tanto fora do país, como na Argentina, quanto aqui no Brasil, e não somente para o malte, mas também para a indústria de óleo e farelo, que a gente origina, dentre outras, trigo também está nisso, mais outras indústrias que a gente tem. E o faturamento total da Agrária do ano passado foi de 8,1 bi de reais. Ok? Aqui, só alguns números para caracterizar a Agrária, para quem não está muito focado no malte, talvez, Esse é um evento do malte, mas o malte hoje aqui em Entre Rios, com produção total de 380 mil toneladas, Agrária Nutrição Animal, que já é um case de sustentabilidade, porque a gente aproveita muitos coprodutos das outras indústrias, por exemplo, a radícula de malte. A radícula de malte, ela sai da indústria de malte e vai totalmente para a nutrição animal. Ela é muito proteica, palatável, então o animal gosta dessa. E provavelmente é a única, hoje, ração industrializada com radícula de malte. Nós ainda temos uma produção lá na Maltaria Campos Gerais, com os nossos parceiros também que absorvem. Farelo, por exemplo, farelo que a gente produz na nossa indústria, a gente usa aqui também. Sementes, então 19 mil toneladas ano, 525 mil toneladas na parte de óleo e farelo, 114 mil toneladas em farinha de trigo, 180 mil na parte de grits e flakes, que é o nosso moinho de milho, e 240 mil toneladas na Maltaria Campos Gerais, que também a gente olha com a parte de perenidade quando você tem uma intercooperação. Então, lá na maltaria, nós somos sócios de outras 4 cooperativas, as cooperativas Castrolanda, Frisia, Capal e Bom Jesus. Então, nós
se juntamos porque lá é uma das maiores produções de cevada também do Brasil, é naquela região. E hoje armazenamento estático da cooperativa de 1,3 milhões de toneladas ano. Isso é para a gente garantir também a capacidade industrial nossa e recepção dos nossos cooperados, recepção de cevada importada, por exemplo, sortimento, poder fazer toda a questão de análise e avaliação desses grãos. Então a gente tem essa capacidade, foi investido muito para a gente poder ter esse tipo de estrutura. Quando a gente fala em sustentabilidade, também temos o pilar social. Então, a Agrária tem uma gerência social e dentro do planejamento estratégico nós temos também uma diretriz específica para o social, onde a gente busca manter a cultura, né, viva dos suábios do Danúbio, que é a etnia que veio para cá, mas não restrita a isso. Então, é uma fundação cultural que tem diversos grupos culturais, como vocês viram aqui na hora do almoço, né? Então, meus filhos, eu tenho 2 filhos, eles fazem, né, violão, fazem piano, fazem canto lá também. Tem mais de 32 grupos, se eu não me engano. E isso mantém a comunidade também muito próxima. A Imperatriz Dona Leopoldina também, meus 2 pitocos estudam lá. Tá? E agora estão lá batalhando com o alemão, não é fácil, é uma escola bilíngue. E com isso a gente tem buscado também fortalecer as novas gerações. É uma escola que tem a sua própria cooperativa, tem a cooperatriz. Então eles já vão aprendendo o que é ser cooperativa, ser um cooperado, além da tradição de língua alemã. E o Hospital Semmelweis, e mais a farmácia, é um hospital de primeiro atendimento aqui na região, que a gente está afastado de Guarapuava. Então tudo isso é mantido pela cooperativa. Tudo isso aqui não se paga. Tá? Isso aqui é uma decisão do Conselho de Administração e dos cooperados de manter essa questão social para também fortalecer a comunidade onde a gente está conectando com aquilo que eu comentei com vocês no começo. E agora indo mais para a parte de sustentabilidade em si, de números e da parque industrial nosso, a Agrária investiu desde 2007 em fontes de geração renovável de energia elétrica. Então a Agrária hoje ela é 100% energia renovável. A Agrária possui uma usina hidrelétrica em parceria com outra empresa próxima aqui, que corresponde a 64% da energia utilizada pela Agrária. 100% da maltaria que utiliza essa energia direto dessa usina. O restante hoje nós compramos no Mercado Livre ainda com certificados de produção renovável, mas estamos com a nossa nova usina, né, uma PCH, que é a PCH São Jerônimo, próxima daqui, que a partir desse ano a gente vai ser 100% renovável com autogeração. Ou seja, toda a energia elétrica que a Agrária precisa vai vir de fonte hidrelétrica própria. Esse foi um desafio de longe, mas que a Agrária percebeu. E aí eu posso ser bem honesto e abrir meu coração. A Agrária fez isso porque é bonito. Não, a Agrária fez isso lá atrás porque era necessário, porque entendeu que sustentabilidade, né, tem que andar muito próximo do que é bom para o seu cooperado e bom para a sua empresa. E a energia renovável era algo que estava no radar. Na parte florestal, então, nós somos também 100% energia renovável em energia térmica para as nossas caldeiras. Antigamente utilizávamos óleos e lá em 2007, né, também foi lá quando a Agrária percebeu que aquilo não era sustentável. Vocês vão escutar eu falar sustentável umas 500 vezes, eu vou tentar evitar, tá bom? Não era viável se manter com aquilo lá. E a gente tem a possibilidade de ativo biológico aqui muito bom. Então a Agrária tem hoje um pouco menos de 5.000 hectares de floresta própria, manejado pela própria Agrária, com um time de energia própria, com um manejo próprio, além de toda uma área muito grande de mata nativa, que também tem a sua preservação. E hoje, então, a biomassa corresponde também a 100%. Não esquecendo de Ponta Grossa, né, porque às vezes a gente tem esse irmão mais novo lá, Ponta Grossa, na Maltaria Campos Gerais, nós somos 100% energia elétrica eólica. Né? Quando vocês passarem lá, vocês não vão ver os ventiladorzinhos, mas nós somos sócios de uma empresa agora no Nordeste, da Total Energy, Casa dos Ventos. Então aquela maltaria ela é 100% energia renovável eólica e também com biomassa de reflorestamento.
Aqui, algumas parcerias e certificações. Na parte de certificações, a gente cobre aí, em sua maioria, as questões de ISO, mas também somos a primeira cooperativa, se não me engano, se não as primeiras, a ter um certificado de operador OEA, que é uma operação junto à Receita Federal, junto à alfândega, que possibilita uma agilidade na nossa entrada de produto e exportação. Recentemente também halal e kosher. Questões aí com a Europa também, parte de óleo e farelo. E aqui nós temos aquilo que a gente tem como carro-chefe na minha área de sustentabilidade. Então, só um adendo, a Agrária já lidava com sustentabilidade desde 2020, 2019, descentralizado, mas já desde 2007, como vocês viram, também pontualmente. E desde o ano passado a gente formou, então, o grupo de sustentabilidade. E dentro desse grupo a gente acaba olhando bastante para essas parcerias. SciPlatform ela é uma plataforma global de empresas que se juntaram há mais de 20 anos, foi formada por Nestlé, Danone e Unilever. Okay? E a Unilever, eles formaram isso para ter uma cadeia de fornecimento responsável. Não era para ser sustentável. Então eles queriam fazer o quê? Garantir que essas grandes empresas do ramo alimentício recebessem matéria-prima, mas que não tivessem risco da onde essa matéria-prima está vindo. Seja de área de desmatamento, seja de área com escravidão, ou análogo à escravidão. Esse tipo de situação que a gente vê por aí. E foi crescendo, tem mais de 190 membros hoje. Dentre eles estão Bayer, BASF, Syngenta, Heineken, Ambev, Carlsberg, a Lindt, Ferrero Rocher, Barilla. Todas essas grandes empresas estão lá. Okay? E eles hoje acabam fazendo o que eles chamam de framework. Eles saem algumas diretrizes do que se entende de, o termo que agora se usa, agricultura regenerativa. Que antigamente a gente chamava de agricultura conservacionista, depois sustentável e agora é a regenerativa. Que é o quê? É aquilo que a agrária já faz há muito tempo. Tá? Que é você colocar plantio direto, rotação de cultura e coisas que eu vou abordar daqui um pouco. Mas essa SAI tem uma visão muito Europa, ok? Muito hemisfério norte até, Estados Unidos e Europa. E agora a gente está buscando um trabalho muito forte com eles de tropicalizar essa visão, porque o que é plantio direto hoje revolucionário na Europa, aqui a gente já faz desde a década de 70, 80, nessa região aqui. Inclusive, para quem não sabe, o plantio direto, que é a grande revolução na agricultura, nasceu nos Campos Gerais do estado do Paraná. Tá? Então foram agricultores ali que começaram com essa técnica. Então a SciPlatform ela é a base para o nosso programa interno de sustentabilidade. NU Agrar é uma consultoria alemã especializada em culturas de inverno, mas principalmente cevada. Existe uma troca de tecnologia, uma troca de expertise, então nossos agrônomos e pesquisadores vão para lá e eles vêm para cá também para trazer as melhores práticas aí no plantio de inverno, principalmente da cevada, que depois vai virar um malte para o uso de todos nós. Pacto Global, a Agrária é signatária então do Pacto Global, com a Agenda 2030. Nós buscamos então seguir as diretrizes e as premissas também do Pacto Global. Estamos fazendo uma aproximação agora, inclusive tem uma reunião semana que vem com eles para ver o que mais o Pacto Global consegue nos dar, porque, novamente, existem diversas certificações no mundo, todo mundo resolve criar um book, uma regra, mas nem sempre tudo aquilo é aderente. Então a gente quer se aproximar, e é isso que a gente está fazendo com a SAI e com o Pacto Global. Proterra e RTRS é mais focado na soja, mas a gente sempre olha como um ciclo completo do ano safra. Então, as regras que se aplicam para uma soja, elas têm que se aplicar para a propriedade inteira. Proterra é principalmente para a soja não transgênica. A agrária tem uma produção relevante de soja não transgênica, principalmente para exportação para a Europa, tudo certificado, rastreado. Também a equipe do PAGR que ajuda a cuidar disso, eu já vou falar sobre o PAGR. E a RTRS, que iniciou como soja, aí principalmente na parte de plantio responsável, e aí eles já estão indo para o milho, e aí a gente já deu umas conversinhas com eles na questão de cevada, principalmente na Argentina. Aqui então nosso programa PAGR, está ali a nossa menina Tati, né, que está ali sentada ali atrás.
a Tati do PAGR. Oi, Tati. Levanta a mão. Isso. Tati, nossa batalhadora aí desde os primórdios do PAGR. Ali está a nossa cooperada, Ana Naiver, também conselheira de administração, acabou de ser eleita, né? E ela administra e toca a fazenda, e é uma das símbolos aí do nosso programa. E o Programa Agrário de Gestão Rural nasce lá em 2005-2006 para ajudar o cooperado a entender que ele é, além de um produtor, ele é um empresário, né? Para ajudar ele na gestão da propriedade. E a coisa foi indo. Em 2015 e 2016, a Agrária se filia à SAI Platform e começa a adotar, então, práticas sustentáveis, práticas de direcionamento mais responsável da propriedade do cooperado. Tá? O PAGR tem 5 níveis, e aí a gente adota as premissas da SAI Platform. E o que é principal do PAGR, gente? Quando vem uma certificação, alguma empresa que quer avaliar se a nossa produção é sustentável, o PAGR já traduziu tudo isso para o cooperado. O cooperado nem sabe o que é uma Proterra, às vezes, ou uma RTRS, mas ele sabe do PAGR. Tá? Então, a gente acaba fazendo isso para eles. Ok? Em 2024, né, alguns dados lá atrás, né, 27 fazendas foram certificadas aí pela RTRS, mas a gente tem, inclusive, uma visita aqui, né? Estamos recebendo a B8, que é uma empresa de biodiesel, não sei se vocês conhecem, né? Está lá o pessoal junto com a Tati, que é uma parceiraça da Agrária, e muito à frente do seu tempo na questão de biocombustíveis, ok? Eles, por sinal, eles têm um Bivante, fazendo propaganda para vocês, hein? Que é um biocombustível, é um biodiesel sem petróleo, 100% de soja, ok? Fantástico produto. Então aí a gente está dividindo conhecimento aí com a parte de sustentabilidade, rastreabilidade e certificações. Programa Agrário de Gestão Rural. Então hoje, esse é o nivelamento das propriedades. Nós temos aí quase sua maioria, né? Nós estamos já com mais de 100 mil hectares no nível máximo, né, nos níveis máximos aí de sustentabilidade. Isso é um orgulho para nós, ok? A maior parte da agrária está dentro do benchmark com a SAI Platform, ou seja, uma área bem sustentável. 43% desses já estão no nível ouro, ok? Então a gente segue as premissas da SAI Platform e, desculpe, isso reforça muito o nosso compromisso. E o mais legal é que o cooperado, claro, ele tem mais atividades. A agrária, por iniciativa própria, e não acaba repassando isso para o mercado, mas a agrária paga um bônus para o cooperado, dependendo do nível. Quanto maior o nível do cooperado, maior bônus que ele recebe pelo seu nível de sustentabilidade. Isso é uma iniciativa própria da cooperativa agrária que acaba destinando. E aí o cooperado se incentiva também não só a ganhar mais dinheiro, porque também não é um rio de dinheiro, mas é para ele melhorar as suas atividades na cooperativa e ficar cada vez mais adaptado ao PAGR. Aqui, algo que a gente se orgulha bastante, o nosso inventário de gases de efeito estufa. Do ano passado, ele foi auditado ano passado, mas ele é ano até 24, ano base 2007, quando a gente mudou a nossa matriz energética. A agrária até agora, no escopo 1 e 2, que é a parte de indústria e principalmente fontes energéticas, já reduziu em 83,55% emissão de gases de efeito estufa. A agrária tem como indicador do seu planejamento estratégico a emissão de gases e o nosso objetivo é chegar até 2028 na neutralidade desses gases. E como que a gente quer chegar lá com isso? Comprando créditos no mercado? Não. A gente já desistiu dessa ideia e até os próprios clientes, o próprio meio já não avalia que isso seja tão bonito assim, né? Porque você acaba, às vezes, comprando um crédito de uma fonte duvidosa. Mas o que a gente tem, nós estamos com um projeto de emissão de créditos de carbono em matas nativas, em áreas de conservação. É uma certificação inglesa chamada Social Carbon, que não é simplesmente medir quanto de carbono a gente tem ali, quanto que está retendo, mas é todo um trabalho socioambiental de manutenção dessas áreas. Nós estamos envolvendo toda a sociedade regional e parceiros. Todas as reuniões para mostrar o projeto são gravadas e têm que ficar arquivadas. E por ano nós temos que fazer um trabalho de mensuração da biodiversidade, da conservação daquelas áreas e de não alteração daquelas áreas por nenhum agente. Então, com isso, a gente acaba emitindo e os créditos emitidos vão abater ainda o resto da emissão que a agrária possua
nas suas indústrias. Na parte de escopo 3, que é daquilo que a agrária origina, ou seja, de terceiros, nós também estamos fazendo um trabalho que eu já vou mostrar para vocês também, principalmente do campo, que é a nossa pesquisa carbono. Estou indo muito rápido? Não? Tranquilo? Depois do almoço é que a gente tem que manter vocês... Ok? Beleza. Vamos lá. Aqui, mostrar para vocês essa foto de 1980, né, da década de 80, desculpa. E aqui mostra como era a região quando a agrária estava com as suas operações. Foi basicamente onde nasceu a maltaria, né, bem nessa época. Ali é o Parque Industrial da Agrária. E aqui a gente tem uma foto recente mostrando o quê? O incremento de área verde que a gente teve aqui na região. Então, muito se fala, né? Claro, a gente tem a área de reflorestamento, mas o que permeia as áreas de reflorestamento, nós temos também a área de mata nativa que foi recuperada. Também áreas de banhado, como essa daqui no canto, que são áreas que acabaram por se regenerar, óbvio, também com muita força governamental, com muita força de restrição de lei, mas uma coisa que não acontece aqui é o que acontece em outras regiões, que é a parte de Land Use Change, que as nossas certificações sempre pedem, ou seja, a mudança de ambiente. E aqui a gente vê que, na verdade, a gente teve algo bem diferente, né? Só passar para vocês de novo. Aquela área lá é a nossa área do florestal, a central do florestal. Tem outras áreas também. Então eu gosto muito dessa transição de imagem, que mostra aí como que a gente vem fazendo esse incremento. FAPA, então, para quem não conhece, FAPA, nós estamos na área da FAPA, por sinal, né? A FAPA fica exatamente aqui atrás, nós invadimos a área da FAPA, para dizer bem a verdade, com o centro de eventos, e a FAPA é a Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. Esse é um quadro resumo que explica muito bem o que a gente coloca para o nosso cooperado, para o produtor, de melhores práticas, principalmente de rotação de cultura, e é o que a gente acaba tendo no sentido de agricultura sustentável. Então, o objetivo da FAPA, que é um instituto, né, mantido, uma fundação mantida pela cooperativa agrária, com o seu corpo de pesquisadores, nosso objetivo é aumentar a capacidade técnica do cooperado, óbvio, sustentabilidade também é produzir mais com menos ou na mesma área. Por exemplo, a gente sai, década de 80, de produção de cevada, em torno de 1.500 quilos, talvez por hectare, algo perto disso, para batendo 5.000, né, nessas décadas agora. Então, tudo isso também é tecnologia, é investimento, mas também é sustentabilidade. Trabalhar com menos. Temos uma pesquisa também de bioinsumos muito forte. Desenvolver, então, culturas eficientes. Os nossos pesquisadores têm metas de lançamento de culturas, de variedades novas. Então, todo momento eles estão pesquisando. Boas práticas de uso eficiente de produtos químicos e biológicos. Não que a gente não vá usar o biológico tem que ser otimizado, né? Ele tem que ser utilizado com incremento e associação com o químico e melhores técnicas de fertilização. Aqui só do lado, vocês podem ver, então, ano verão, soja, milho, ano inverno, trigo, cevada, e você tem um período ali que antigamente o solo ficava descoberto. Seguindo o SciPlatform, Platform, mas seguindo principalmente o que a gente imagina, a gente tem toda uma linha de pesquisa e desenvolvimento de variedades outonais. Dentro delas, a gente tem as variedades só de cobertura, porém, para a gente estimular o cooperado a proteger seu solo e manter a saúde do solo, a gente também busca o que eles chamam de cash crops, ou seja, nós buscamos culturas onde ele tem um rendimento. Seja trigo morisco, que a gente já também fez um trabalho interessante com o Japão, trigo morisco naturalmente sem glúten, a parte daí tem cobertura só nabo, tem carinata, não sei se vocês conhecem, carinata ela é uma prima da canola e agora muito, muito alto o interesse na produção de combustível sustentável de aviação. Ok? Eu sei que a BH também tem um dedinho lá, né? E tudo isso a gente olhando, lembra que eu falei no começo, a sustentabilidade do cooperado não está só em ele ter uma fazenda bonita e solo legal e tudo mais, ele precisa ter recursos para manter a sua atividade, a sua operação. Tá? Aqui, um pouquinho só para vocês de todas as linhas de pesquisa, e tudo isso aqui é investimento da agrária. Tá? Então a agrária mantém essa fundação e aplica muito do seu conhecimento
para que o cooperado tenha o seu desenvolvimento. Não são pesquisas somente fechadas, existem algumas pesquisas em parceria e abertas, mas é primordial que tudo isso funcione em prol da comunidade, em prol do cooperado, para ele poder ter os seus melhores resultados. Então, Cevada, nós temos aí um grande investimento, né? Parte de fitotecnia, melhoramento, entomologia, fitopatologia, herbologia, fisiologia, HF, né? Para quem não conhece os HF, os hortifrutis, né? Batata. Guarapuava é uma grande produtora de batata, grande desafio na agricultura sustentável, porque a batata, o HF, acaba revolvendo o solo, então isso também são técnicas que a gente está buscando melhorar. E vai aí até a parte ali de soja, milho, trigo, aveia e lúpulo. Sim, para quem não sabe, a Agrária tem uma pesquisa de lúpulo, está aqui em cima. Se vocês quiserem, depois que parar a chuva, subir ali, nós temos ali um pomar. A gente também está estudando o lúpulo para ver se a gente consegue adaptar algumas variedades aqui. Para quê? Para ganhar mais dinheiro vendendo para você? Também. Mas é principalmente para que o cooperado com menor propriedade tenha uma viabilidade, porque hoje as propriedades estão se dividindo, porque os filhos, né, estão assumindo, vem 2 filhos, vem 3 filhos, e nas menores propriedades a gente tem que agregar valor, e o lúpulo é uma cultura nesse sentido também. Tá? Inclusive, dentro do planejamento estratégico, está dentro de uma diretriz da necessidade de diversificação dos cooperados. Está comigo essa diretriz. E aqui, indo para a parte de pesquisas, a Agrária investe muito em pesquisas, mas não somente na pesquisa, né, direta de variedades aí financeiras. Então, isso aqui é o Mega Parcelas. O governo do Paraná, há um tempo atrás, 2019, se não me engano, muito preocupado com erosão. Erosão é um grande problema na agricultura. Pediu 6 experimentos pelo Paraná. Esse aqui é o nosso, está na entrada da colônia ali, na primeira colônia que vocês entram. Cada parcela dessas tem 11 mil metros quadrados. É no terreno de um cooperado, o cooperado cedeu para nós. Só que essa pesquisa é única com 3 parcelas. Tá? Todas as outras do estado são com 2. Que é o quê? Plantio direto regular, que é ali o NTC, no tillage. Aí o de terraço, estão vendo ali as curvinhas, que é para evitar o corrimento da água. E o do meio são as melhores práticas sugeridas pela FAPA. Então a FAPA entende que talvez não seja necessário eu ter uma operação física do solo, mas sim plantar de uma forma, por exemplo, que ele está em paralelo, assim, né? Está na horizontal. Plantar dessa forma e manter o solo coberto sempre o ano todo. Com isso, mantendo a atividade microbiológica do solo e também retendo água. No final de cada parcela, você está vendo ali que tem uma caixinha, é essa caixinha aqui, ó. E ali você mede todo o corrimento de água na chuva, mede todo o sedimento que está indo, todo o nutriente que está indo embora, são medidos aqui. Tá? Tudo isso aqui é tirado inclusive de um artigo científico, tudo isso está num livro, vocês podem achar na internet, é fácil, perguntem para mim e eu mando para vocês. Tá? Aqui é só a explicação de cada uma. Aqui que é o principal, alguns dos resultados compilados de 2 artigos científicos. Tá? Então, a gente vê que esporos, principalmente da atividade fúngica, né, você vê aumenta em 31% na nossa técnica aqui da FAPA, emissões de carbono menos 31,7%, retenção de carbono em 13,8% e a fosfatase ácida em 15%, que é a disponibilidade de fósforo, né, do solo via atividade microbiológica. Então, enriquecendo o solo com atividade microbiológica, principalmente ter mais matéria orgânica, você tem uma vantagem ali e não tem a atividade do terraço. Porém, o terraço consegue reter, né, ele tem uma redução de 78% da perda de água, o terraço. Porém, é uma operação a mais para o cooperado, é uma operação a mais para o fazendeiro, e você tem um declive e, às vezes, você tem uma restrição com os agricultores. Aqui um pouco de resultado-chave, então, 8% de mais nitrogênio na biomassa, claro, você está fornecendo mais biomassa, terraços aumentam a infiltração, ok, né? Sozinho, o plantio direto ele é ineficiente, ele tem o corrimento do solo e vai embora. Melhores práticas, né? Não tem o custo do terraço, como eu comentei, maior atividade microbiológica, redução de erosão e melhoria progressiva. Então, esse é o tipo de pesquisa que a gente tem aqui na FAPA também. Tá? E agora só, indo para o terço final, projeto Carbono Agrária, a gente entendeu lá em começo de 23 que existem níveis globais de emissão de carbono, ok? Então o IPCC
é um órgão que dita que a oxidação de nitrogênio é 1,6% no mundo. Eu sou engenheiro agrônomo, mas também sou bem esperto, que o solo e o clima daqui é um pouco diferente de São Paulo, que é um pouco diferente, né, da Europa, e que pode se variar. Então a gente resolveu, em parceria com a Universidade do Rio Grande do Sul, fazer uma pesquisa carbono, entendendo qual é o comportamento do carbono e gases de emissão de efeito estufa aqui na nossa região. Tá? A primeira medição foi ali em 24, segunda medição em 25, estamos terminando a de 26 e vamos publicar um artigo científico, né, que vai ser revisado por pares e tudo mais, para que isso vire um índice regional de emissão de gases de efeito estufa. Tá? Posso preliminarmente já falar para vocês que os nossos índices estão 10 vezes abaixo do índice global que é passado pelo IPCC. E por que a gente está fazendo isso? Porque as metas que vêm para nós de redução são baseadas nesses índices. Então a gente está querendo também buscar essa regionalização. Aqui só para vocês darem uma olhada, dentro ali do estado do Paraná, essa é a área de atuação dos cooperados, diretamente da agrária. Tá? Aqui, tudo isso é em fazenda de cooperados nossos, de fazendeiros nossos. Né? Então estamos ali com análise de diferentes tipos de nitrogênio, tipos de fertilizantes. Então a gente está comparando diversos tipos para poder ter uma avaliação certa de quem emite mais ou menos, quem é mais eficiente. Conseguimos parcerias também, 2 vizinhos, Francisco Beltrão e Palmas, com fazendas parceiras também para medir lá. Então, estender um pouco a área de atuação. Aqui, na emissão de gases, então, ao aplicar o nitrogênio, você tem que fazer essa medição. Essa medição era feita à mão. Você tinha que fazer uma medição a cada 30 segundos por 2 horas. Bom, era um trabalho, né, quase análogo à escravidão, e daí a gente trouxe, né, alguns sistemas, um aparelhinho dos Estados Unidos, e agora que é aquela caixinha lá, que mede isso é automático. Então, só em 24 e 25 foram 33 mil amostras, tá? Na parte de gás e de volatilização, 2 mil amostras. É um trabalho com muita gente, muitas mãos. É um trabalho de milhões que a Agrária está custeando em parceria com um cliente nosso. Tá? Aqui a gente também está avaliando o carbono no solo, saber qual é a quantidade de carbono que tem no solo. Então, a gente desenvolveu aquele equipamento, né, construímos aquele equipamento que é um trado automático, é feita uma trincheira com aquela maquininha, com aquela mini retro, e aí feitas as amostras. Tudo isso é cortado de 10 em 10 centímetros, vai para o laboratório. Tá bom? E aí a gente faz análise de quantidade de carbono no solo. A parte da raiz, essa é fantástica. É o pior trabalho que vocês possam imaginar, daí claro, a gente chama o estagiário cuida disso, ou o bolsista, né? Mas o que é feito? Você tem que pegar 6 toneladas de solo, lavar essas 6 toneladas e catar com pinça toda a raiz que está nesse solo. Tá bom? Para daí você medir e falar para onde foi o carbono, onde está o carbono no solo, quantidade de carbono na raiz. Então um trabalho bem chato. E bastante gente, né? Mas você viu? Estão tudo alegre lá, é porque acabou o trabalho. Por isso que eles estão alegres. Tá? E aqui a estabilização então de carbono no solo. O que a gente também pensou? Mas o que acontece com o carbono? Então a gente fez um trabalho de carbono marcado, ou seja, um carbono 13, que é um carbono diferente do orgânico e do inorgânico, do mineral. Essas câmaras aqui, eu não vou falar câmara de gás porque vai ficar chato, mas essas câmaras aqui, né, você injeta esse carbono, como se fosse uma tinta, né, interna, e depois da safra você identifica para onde foi esse carbono. Né? Se ele ficou na planta, ficou na parte aérea, raiz, o que aconteceu com ele? E é isso que a gente vai fazer agora no final do processo. É isso, tá? Deixar um tempo para perguntas, quem tiver, mas acredito que eu respeitei o tempo. Eu agradeço muito, tá? E estou aberto, aqui estão meus contatos, aberto a perguntas agora ou depois. Vocês fiquem à vontade. Obrigado.